Bom dia, gente boa. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento em que nós estamos aqui, aproveitando a temática de imagem e semelhança, a partir de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, eu pretendo fazer uma intertextualidade com Gálatas 5, porque geralmente quando a gente pensa em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a gente tem dois problemas. Tem aquele pessoal que fala, olha para Jesus, só que é o seguinte, Jesus é invisível, então as pessoas elas têm o crente como referência, não tem como fugir. Então é aquele caso, tudo bem, o pastor é imperfeito, mas ele é visível, então, imperfeito ou não, alguém vai estar vendo, né? Alguém vai estar imitando, alguém vai estar reproduzindo. Aí, não, mas não olha para mim, porque eu sou de carne. Tá, mas assim, o cara que está chegando agora, ele fala para você, não tem como não olhar. O vizinho que não é crente, na cabeça dele, crente é você. Então, é um negócio que Deus entende que nós somos imperfeitos, Deus entende que nós somos humanos, Deus entende que nós somos limitados, mas nós somos seres sociais e o contágio vai existir. Em contrapartida, quando eu falo em Gálatas, é porque na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você tem dois extremos. De um lado, você tem aquelas pessoas que elas se apegam à religiosidade de uma tal forma em que assim, elas se prendem tanto ao ritual, buscando uma certa espiritualidade, só que essa série de rituais não tira a carnalidade dessa gente. Até porque a gente, no momento de oração, pode estar falando da vida dos outros. Então, quantas reuniões de oração nós não corremos o risco de, por baixo daquele pedido de oração, eu estou falando de alguém. E aí o outro que está ouvindo o pedido de oração, ele está curioso, querendo saber mais da vida do fulano de tal. Quantas vezes, num momento de pregação, uma pessoa com o microfone, ela não pode ser tentada a agir com covardia. Eu quero te chamar de safado, mas eu não tenho coragem. Então eu vou no meio de uma pregação, eu massacro você e você fica sem poder fazer nada, porque tu não sabe se eu estou pregando ou se eu estou te dando uma facada. Então, ou por exemplo, eu já passei umas experiências interessantes em que a gente marcava o culto, o crente não ia, ia uns 3 ou 4, tudo tal. E aí, o irmão do louvor, em vez de conduzir o pessoal na adoração, ele espinafrava quem veio por causa de quem não veio. É aquele caso assim, eu estou chateado porque os irmãos não vieram, e aí eu começo a brigar com quem veio por causa de quem não veio. E assim, é tudo, vocês estão vendo, negócio é sério. Eu já vi coisas desse mundo. E o que acontece? É tudo prática religiosa. Eu falei aqui de oração, falei aqui de pregação, falei aqui de louvor. Então, na carta aos Gálatas, você vê um pessoal que se apega muito à prática religiosa, em nome de uma tal santidade, que não existe. Em contrapartida, tem aquele pessoal do só Deus pode me julgar. Já que a gente pega mesmo, já que a gente é pecador mesmo, já que Deus me ama, já que aquela coisa toda, a gente chuta o pau da barraca e vai vivendo. E aí Paulo deixa claro que tanto uma coisa quanto a outra é complicado para a vida da gente. E ele dá uma recomendação, que está no versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, onde ele fala para nós andarmos em espírito para a gente não satisfazer os maus desejos da carne. Tudo bem que está com concupiscência aí na sua Bíblia, mas o significado dessa palavra é justamente esse, de um desejo ruim, um desejo que vai nos levar para a nossa inclinação má. E essa inclinação má, ela pode se desdobrar em vários tipos de pecados. Nós temos o pecado que todo mundo olha, geralmente, que é aquela questão do pecado sexual, ou de repente algo relacionado à bebida, à droga, geralmente na cabeça do crente, por exemplo, você vai
ver um crente rebelde e vai relevar. Mas agora, se você souber que esse crente bebeu cachaça ontem, tu já vai ficar cabreiro dele cantar aqui de manhã. Então, você consegue relevar o crente que fez fofoca, né? Ele é um obreiro normal, uma boa, todo mundo releva. Mas agora, se ele saiu com a vizinha ontem, você já vai ter dificuldade de ouvi-lo pregar. Só que com Deus não é desse jeito. Com Deus, o pecado na área sexual, o pecado da covilância, o pecado, né? Não estou falando se você comer membros não, tá, gente? Né? O pecado da covilância, o pecado sexual, o pecado com a bebida, o pecado religioso, seja o caminho da idolatria, né, que é colocar alguma coisa no lugar de Deus, né? Ou da feitiçaria, que é querer manipular o sagrado. Ou seja, é como se Deus funcionasse de um determinado jeito e eu tenho o poder de fazer Deus funcionar. Então, observe bem que, assim, olha quanta coisa está relacionada à nossa vivência cristã, e às vezes a gente não se toca. E aí eu não sei se dá para perceber o porquê da nossa dificuldade em alcançar as pessoas. Porque eu acredito que se você falasse de uma vida eterna, onde as pessoas pudessem ter alegria dos momentos difíceis, paz interior, paciência no sofrimento, uma fé que pode mudar uma situação ou mudar um comportamento, autodisciplina, né, ou domínio próprio, temperança e tudo tal. O que é isso? A pergunta é se essas pessoas que nos ouvem falar isso acreditam que nós experimentamos isso. Essa é a questão. E quando eu falo isso, é porque eu tenho um pouquinho de caminhada de crente, né? E assim, eu trabalhei numa empresa de telemarketing para atender evangélicos, né, vendendo produtos evangélicos. As pessoas queriam um operador que queria atender era pastor. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o fato de eu ter uma carteirinha de pastor, de ter uma carteirinha de diácono, de estar com o meu nome no hall de membro, não impede uma atuação diabólica na minha vida de uma determinada forma. E quando eu estou falando isso aqui, não estou falando de possessão demoníaca, não. Estou falando de coisas que é o seguinte: vamos e venhamos. Você de repente fez uma coisa errada, e aí eu procuro a irmã fulana para falar da coisa errada que você fez. Para quê? Quem ganha o que com isso? Qual é o espírito que está nisso? Ou então a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. E eu reclamo do calor, reclamo do frio, reclamo da lama, reclamo do sol, reclamo da chuva, reclamo do salário, reclamo do desemprego, reclamo do emprego novo, né? Reclamo da igreja, aí reclamo se de repente a igreja fecha, reclamo quando a igreja abre. Qual o espírito que está nisso? Então, essas questões, elas estão relacionadas à nossa caminhada com Deus de uma determinada forma, que o versículo 16 está dizendo, para nós andarmos em espírito, ou vivermos orientados, dependentes, na orientação do espírito, para nós não satisfazermos os nossos maus desejos. E esses maus desejos podem ser qualquer coisa, não precisa para perceber, qualquer coisa que esteja relacionada ao nosso orgulho, esteja relacionada à nossa independência, esteja relacionada à nossa adoração a nós mesmos. Até porque vivemos na época, né, que o importante é se sentir bem. E nesse se sentir bem, o outro que se lasque. É mais ou menos assim. Então, o pastor tinha falado, né, sobre eu apresentar minha família. Aquela jovem ali é Gisélia, minha esposa, né, e aquele homem de vermelho, primeiro homem, né, que está ali do lado dela para tomar conta dela, é o meu filho, o Roberlano também. Dei o nome de Roberlano em minha homenagem. Voltando, gente, para cá, eu convido você, né, para ler o texto proposto, que você já sabe de cor, que é 1 Coríntios 11, e dali a gente vai caminhar para Gálatas 5, sendo que a gente vai continuar falando de 1 Coríntios 11. Então nós observamos o texto falando:
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós observamos aqui a coragem de Paulo, quando ele fala, olha para mim. Hoje a gente tem aquela tendência de falar, pode pegar essa água aqui? Ah, não. Deixa eu pegar. Pensei que tinha. Aí nisso, nós temos a tendência de falar, olhe para Jesus. Sim, Jesus é perfeito. E quem olhar para mim vai ver falha. Mas que pelo menos ao olhar para mim, você veja alguém que está perseguindo. Alguém que não desistiu de continuar, de perseverar, de levar a sua cruz. Eu não sei se dá para você perceber que nós vivemos uma época de consumidores de religião. As pessoas elas querem ouvir uma boa palavra, e uma boa palavra não é uma palavra com profundidade bíblica. Uma boa palavra é uma palavra que faz eu sentir uma sensação gostosa. Então, eu, por exemplo, como um cliente, mas essa igreja não oferece nada, a outra igreja oferece isso, oferece aquilo, como quem está procurando uma loja de sapato. Né? Então, melhor sem gás. Isso. A carne que é o gás, né? Mas o que eu preciso é da sem gás. Então, a respeito disso, né? Quantas vezes, né, eu e você somos tentados a trazer um determinado tipo de prazer para o nosso coração que pode prejudicar a vida de alguém. É aquela pessoa que quer liderar, mas ela não quer liderar porque ela quer conduzir as pessoas de um nível para o outro. Ela só quer liderar porque ela quer uma posição de destaque, mais nada. Então ela não vai se preparar para ser líder, ela não vai sentar no banco para ouvir sobre liderança, ela não vai pagar o preço de ser referência para ser liderança. Porque observa bem, o pastor da igreja pegou a água para me servir. Se você observar bem, ele indiretamente está dando o recado. Olha, a gente precisa de gente para servir. E lá na frente, o dia que ele pedir a você para pegar, nem por dentro você pode falar assim, pô, pastor, está querendo que eu faça as coisas. Não, porque ele já fez. Quando eu coloco do meu filho para falar, por favor, com licença, obrigado, é porque desde que ele se entende por gente, eu peço, por favor, falou com licença e obrigado. Quando ele fala algo com a mãe dele e eu brigo com ele, é porque eu fico falando algo com a mãe dele. Eu falo algo por falta de educação. Estou falando de gritar, agredindo, não sei se você entender. Então, a pessoa que só quer ser líder por querer ser líder, ela não pensa em nada disso. Porque se ela pensar, ela não vai querer ser líder. Porque é chato. Você tem que estar à frente, todo mundo olha, todo mundo repara, você vira notícia. É aquele caso, sábado teve uma festa, membro da igreja fez uma festa, os membros, foi todo mundo para lá. E aí nisso, digamos que de repente alguém bota, né, um funk lá na festa. Aí um ou outro dança. Aí o pessoal, não, mas acontece, é assim mesmo. Se o pastor entrar para dançar, eu falei, que isso? Mas você é crente e está dançando funk. O pastor dançou, não fica escandalizado, não, mas ele é o pastor. Ah, tá. Aí chega no domingo de manhã, ninguém quer ir para o culto, está todo mundo cansado, foi dormir tarde, estava na festa. Mas aí o pastor também não vai porque ele estava cansado. O pastor não veio, como é que pode? Eu não sei se dá para perceber que você fica mais exposto. Eu peguei o exemplo do pastor, mas estou falando assim, qualquer pessoa em posição de liderança fica exposta. E a pessoa que só quer o destaque, ela não pensa nisso. Tem aquela pessoa que não é nem tanto destaque, ela quer ter o controle. E isso eu não sei se dá para perceber. Aquela criança ali de 6 anos também quer ter o controle sobre tudo. A pergunta é, quando der ruim, vai assumir? Não vai. Então, às vezes, a pessoa ela quer ter um sabor de ser um mandão, mas ela não quer pagar o preço da responsabilidade por uma ordem estúpida. Então, a gente observa aqui, Paulo, quando ele fala, olha,
pode me imitar. Não precisa, não precisa olhar para Jesus, não. Olha para mim. Se eu errar, eu vou assumir e você vai ver. Se eu tiver problemas, eu vou te pedir desculpas. Porque eu quero que você olhe para mim, não como o autor e consumador da sua fé, mas como alguém que está seguindo para esse alvo. É justamente isso. Então, olha, eu quero mostrar para você como se lava uma louça. Eu quero mostrar para você como amarra um cadastro. Eu quero mostrar para você como se faz isso. E você vai me ver errando, mas vai me ver insistindo, porque eu quero mostrar para você também como a gente se comporta quando erra. Eu quero mostrar para você também como a gente se comporta quando a gente não consegue. Como a gente se comporta diante das pressões, como a gente se comporta depois que cai. Porque, geralmente, como eu falei, na nossa cabeça, fulano caiu, geralmente tem sexo ou cachaça envolvido. Dificilmente a gente pensa que alguém caiu porque agora é invejoso. Dificilmente alguém caiu porque fala mal de alguém. Dificilmente. Geralmente quando fala que alguém caiu é aquilo ali, né? Ou seja, o invejoso, o mentiroso, o rebelde, né? Essas pessoas, elas estão aptas, né, de alguma forma para ocupar algumas posições. Agora, se tiver um problema relacionado a sexo ou cachaça, aí não, aí é a morte. E aí eu não sei se dá para perceber que aos olhos do Deus Santo sobra para geral. E é isso que muitas vezes dificulta a vida da gente na busca da perfeição. Porque na cabeça da gente, bem, se eu não xingo o palavrão, né? Se eu não chupo MC Pipoquinha, se eu não bato na minha mãe, se eu não chupo o meu cachorro, né? Então eu sou um cara perfeito. E aí nisso eu me acho em condições de apontar o dedo para alguém. Não sei você, mas assim, eu tenho tanta coisa na minha vida para resolver que não me sobra tempo para tomar conta da vida dos outros. E nisso que você está focado em melhorar como pessoa, quem está vendo você, de alguma forma vai imitar você. Eu, por exemplo, tenho que ter uma vida melhor de oração. Eu vou mirar em quem? Em alguém que tem um tipo de vida de oração que eu quero ter. Eu, por exemplo, quero ler mais a Bíblia. Eu vou mirar em quem? Em quem, né, tem um hábito de leitura bíblica que eu pretendo ter. Agora, se eu não tenho essa autonomia de querer chegar a algum lugar, eu sou aquela pessoa que vai com uma manada, eu vou pela influência. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitos de nós só reproduzem o que vê. Então, é aquele caso, todo mundo na escola faz. Você vai ser o doido que não vai fazer? Todo mundo na faculdade está com cabelo azul, você não vai ficar. Não sei se está percebendo. Todo mundo na igreja está usando tatuagem, você não vai fazer. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui naquela de pode, não pode apontando dedo para ninguém, não. Eu estou falando que tem gente que vai na manada e tem gente que faz uma reflexão. É isso que eu quero para a minha vida? E qual é a parte complicada disso? É que essa questão de influência é algo que nem sempre você controla, porque tem a ver com um padrão de normalidade. É aquilo que alguns chamam de validação consensual. Ou seja, aquilo fica aparecendo direto, acontecendo direto, a gente se desensibiliza e a gente começa a achar aquilo normal. E nisso que a gente começa a achar aquilo normal, a gente começa a reproduzir. E aí depois estranha quem critica. Eu nasci na década de 70, minha infância foi na década de 80, a adolescência na década de 90. E eu consegui, olhando hoje para algumas coisas, o que eu acho absurdo, se eu for conversar com um cara de 18 anos, eu não, pastor, nada a ver. E se eu for conversar com uma pessoa de 70 anos, 80 anos, tá a pessoa falar assim, rapaz, você não está vendo que isso é um absurdo? Não, senhor fulano, é porque, você também é outro. Porque de acordo com uma época,
vive dentro de um padrão de normalidade. Aí eu pergunto, a gente muda esse padrão do nada ou há um interesse de alguém para que essa mudança aconteça? O fato dos filhos não olharem mais o pai e a mãe como algo sagrado, você acha que isso aconteceu do nada? Ou alguém devagarzinho foi minando a autoridade dos pais? Eu, por exemplo, cresci vendo o policial militar e bombeiro entrando pela porta da frente do ônibus e indo de carona no motorista. Isso era a coisa mais normal do mundo. Hoje, por exemplo, se um policial for para o mesmo ônibus fardado, onde eu estiver, eu fico com receio. Por quê? Porque eu vivo num país que não respeita a polícia. Então, para qualquer coisa, fazer qualquer coisa, é um pulo. E está arriscado ainda o policial se defender e ele ser o mal da situação. Já reparou o ódio que as pessoas têm da igreja hoje? Até os crentes têm ódio da igreja. Já viu no Facebook como tem crente falando mal de igreja? E aí você olha, você acha que isso é do nada? Você acha que isso é por acaso? Não. Então, eu fiz uma escolha. Eu quero ser um determinado tipo de pessoa. Mas houve um tempo que eu até queria, mas eu pensava assim, mas nem tudo é como a gente quer. Então, eu acabava, por exemplo, eu quero chegar no norte, mas eu sou influenciado por gente que está indo para o sul. E aí não dá. Então eu não sei se dá para perceber. Há um tempo atrás, nas aulas de pregação que eu tinha, a nossa referência de algo dinâmico era a televisão. Você sabe que a coisa de a cada 30 segundos, mais ou menos, a câmera muda, algo mais ou menos assim. Se eu falei o segundo errado, pelo amor de Deus, da jornalista, desculpa. Mas assim, havia uma mudança, né, de enquadramento, né, quando você via a televisão. Então você tinha que pregar, lembrando que a mente do cara está influenciada pela mídia. Agora hoje quando você videozinhos de 5 segundos, aqueles memes ali que quando você vai ver, o camarada coloca o meme, mas coloca em formato de reels, e aí você está vendo, aquilo ali está passando várias vezes e você não sabe, né? E aí você pensa, como é que você prende a atenção de uma audiência numa época como a nossa? Só de quem realmente quer ouvir. Porque tecnicamente falando, a preleção, ela alcança quem? Se você não estiver falando baixaria. Se você não estiver falando coisas que fazem as pessoas ficarem, como eu posso dizer, se eu começar a falar que vai acontecer um monte de coisa boa para você, mesmo que você não trabalhe, não estude, não levante cedo, mesmo que você não cuide do corpo, mesmo que você não faça atividade física, e eu começo a falar que vai dar tudo certo, porque Deus, você vai gostar. Agora, eu não sei se dá para perceber. Leia a Bíblia e perceba se é bem assim. Não é? Não é. O apóstolo Paulo já manda logo um chute na canela. Aquele que não trabalha, que também não come. Paulo já manda logo essa. Está dando para entender? Então, você percebe, de acordo com a Bíblia, que os céus são do Senhor, mas a terra é para os filhos dos homens. Deus é contra você prosperar? Não. Só que ele ainda está chega, pô. Vai à luta. Dá teu jeito. Agora, o que a gente quer? A gente quer uma mágica. Entende? Meio que assim, mas eu sou dizimista e não estou prosperando. Filhão, os 10% são de Deus, mas os 90% também é. Você deu 10%, mas como é que você trata os 90%? Se você trata os 90% como burro, você não pode botar na conta de Deus de você não prosperar porque você dá 10%. Mas eu não sei se dá para perceber que aí entra o botãozinho da teoria da conspiração. Eu vivo num mundo que quer que eu viva como amarrada. Eu, por exemplo, fui procurar uma escola para ver se me ajudava na formação de professores, porque eu quero influenciar o meu filho. Só que fazer formação de professores, né, naquele colégio sai mais caro do que fazer pedagogia. Então eu pensei, é melhor fazer pedagogia.
só para orientar o seu filho? Sim. Olha a geração de homem que a gente tem hoje. Quem é da minha época sabe que o homem não era do jeito que é. Eu lembro como se fosse ontem. Eu morava numa determinada rua que tinha uma avenida de casa. E não era bem avenida de casa, né? Era um quartinho e tinha um banheiro do lado de fora, né? Era a avenida lá a gente chamava de Avenida do João do Gato. Por que eu não sei? Não sei se ele gostava de gato, comia gato ou se fazia gato. Eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro como se fosse ontem. Tinha vários rapazes que eram militares do serviço militar obrigatório, né? Não era aquele cara que fez concurso, nada disso não. Porque antes era muito mais assim, era muito mais comum os rapazes serem militares, né? Hoje também o pessoal tem raiva de militar. Mas aí o que acontece? Aí você vê aqueles garotos de 18 anos, 19 anos, com o coturno brilhando. A fivela dos caras brilhando. Os caras morando sozinhos, num quarto. A farda passada. Gente, eu era criança, eu lembro de ver isso. Hoje um cara de 30 anos é um menino. Hoje um cara de 40 anos é mimado pela mãe. E está arriscado ele ter mais de 45 anos e ser adotado pela esposa. Aí eu pergunto, como é que um cara desse vai defender a sua família? Não vai. Até porque se ele for protetor da sua família, ele é um macho tóxico. E estamos na época do macho fofo. Se você não for sensível demais, você não está apto para a mulher de hoje, que é Paraíba masculino, é macho sensível, está entendendo? Aí eu não sei se dá para perceber. Eu não estou nem aí, a mulherada que quiser ser brava, que seja brava. Eu só estou dizendo o seguinte, o homem não precisa ser banana por causa disso. Então não vai entender? Agora você acha que isso é por acaso? Não. Então eu quero matar o galo antes dele cantar. O que eu puder fazer para influenciar a formação do meu filho, eu vou. Por quê? Porque eu estou levando meu filho para ir para a escola. Mas a escola não é mais como na minha época, em que a minha mãe deixava fazer o dever de casa. Eu, por exemplo, estou voltando a estudar aritmética, antes dele chegar na época da álgebra. Porque eu quero acompanhar o que ele está aprendendo na escola. Eu quero acompanhar. Por quê? Porque interessa a alguém que não o pai dele, que ele seja um mosca morta. Que ele seja uma dormideira. Que ele seja rebelde e não respeite a autoridade dos pais. E a Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e tua mãe para que te faz bem e tenha longa vida sobre a terra. Olha essa molecada aí, não chega a 20 anos. Olha aí. Agora há pouco, essas últimas semanas, uma menina que foi violentada. Aí quando você vai ver a questão da violência sexual, é porque essa menina de 15 anos estava numa suruba, aí estava junto, né, com outro pessoal lá, aí disse que ela estava alcoolizada, aí fizeram uma graça com ela, sendo que ela procurou a colega para ir para a casa da colega para fazer a suruba com uma outra molecada. E sabe o que aconteceu? A mãe da garota, a dona da casa, foi presa. Os rapazes que foram convidados para a situação, presos também. Não sobrou para a colega dela. E ela, não sei como é que ela deve passar na rua. Aí observa bem essa situação. Há um tempo atrás, e eu peço desculpa se você fica escandalizado por falar uma coisa dessa, que você sabe o que está acontecendo. Há um tempo atrás isso, até adulto para fazer era um alto constrangimento. Você não sabia se o seu vizinho fazia essas coisas. Agora a gente está vivendo um tempo que as pessoas fazem isso e a vizinhança está sabendo o que está acontecendo na casa da dona fulana que foi trabalhar. Aí quando nasce o filho, é filho de quem?
Quem vai sustentar? Ah, porque quando o homem faz, ele é macho, quando a mulher faz, ele é promíscua. Não, o homem também é promíscuo. E o problema é que a mulher quer imitar o homem baixo. Porque tem outros homens no mundo. Tem o cara que é casa, trabalha e igreja. Tem aquele cara que está lá, estudando, fazendo pré-militar e assim por diante. Nem todo homem é esse daí. Mas a mulherada quer ser igual a esses caras. Pô, os caras já não prestam, fizeram um monte de filho por aí. Então, observe bem, num tempo como esse, você tem que se esforçar muito para ser uma boa referência. Porque a gente começa a achar essas coisas normais. E sabe o que é interessante? Eu que estou falando isso, eu sou um fundamentalista, cheio de ódio religioso. É isso que eu sou. Ódio tenho eu. Não quem está celebrando o Hamas ter violentado, esquartejado, feito o que fez. Eu que tenho ódio. Não sei se dá para entender. Quem diz que o que o Hamas faz é uma resistência, né? Essas pessoas é que têm amor. Parabéns por matar, estuprar essas pessoas aí. E aí eu lembro de Renato Russo, na música Índios, quando ele fala: mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Então, como é que você faz para ser referência? Se, parafraseando Paulo Freire, quando ele fala: eu assumo ser condicionado, mas não determinado. Então, é aquele caso, condicionado eu sou. Eu, por exemplo, sou influenciado, apesar de uma série de formas. E eu percebo que à medida que eu me exponho à influência da igreja, eu sou um tipo de cara. Mas se eu me exponho mais aos valores do mundo, eu sou um outro tipo de crente. E aí observe bem. Pensa comigo. Se você é uma pessoa com seus 15 anos de idade, possivelmente você quer se enturmar. Se você, por exemplo, é aquele camarada feio, né, que entrou na fila 10 vezes para ser feio, aquela coisa todinha, como é que você faz para ser popular na escola? Entende? Você tem que estar naquele padrão que você é um descolado. E como você vai ser um descolado? Sendo um bom menino? Não. Então, você vai precisar fazer algumas coisas para ser um cara popular na escola, para ter aquelas garotas em volta de você. Simples isso. A menina vai ser o quê? Aquela mocinha de família de igreja na escola? Ela não vai ser popular. Quem vai querer namorar? Não sei se deu para entender. E se for namorar, vai ser namorar de acordo com os parâmetros da igreja? Quer dizer, eu nem sei mais o que é parâmetro da igreja para namoro hoje em dia. Porque a cada dia que passa, você escuta cada coisa que fala assim: é crente mesmo? Né? Aí eu lembro da minha sogra, quando falava, né, se vai para o céu, só se for o céu da boca da onça, isso daí. Mas aí, nesse caso, como é que eu faço para ser referência num tempo como o nosso, se eu vivo num contágio social que me empurra para o contrário? Como é que, por exemplo, numa sociedade que hoje em dia, se de repente, vou pegar o universo masculino, né? Se você olhar muito para uma mulher, você está assediando. Você, dependendo de se botar a mão na mulher, você pode ser um estuprador. Aí tu pensa assim: peraí, primeiro que a gente já banalizou um monte de coisa. A gente banalizou o assédio e banalizou o estupro. Só por aí. Aí, digamos, o cara tá na rua, vindo da igreja e indo para casa, vê uma mulher alcoolizada na rua, ele pensa: bem, vou socorrer ou não vou? Entende? Porque se lá na frente ela falar qualquer coisa, como é que fica a tua situação? Aí, numa situação dessa, como é que você se torna um cavaleiro? Como é que você se torna um homem gentil numa época como a nossa? Eu não sei se dá para você perceber que assim, o ambiente ele influencia o nosso psiquismo. Eu penso com a minha cabeça: se fosse assim, por que o pessoal gastaria tanto dinheiro com publicidade? Por que se gastaria tanto dinheiro com propaganda se nós pensamos com a nossa cabeça?
A gente compra uma roupa para fazer propaganda da empresa que fabrica roupa. E a gente não ganha nada para fazer a propaganda daquela marca. E a gente se acha fazendo isso. Olha como o ambiente influencia o nosso pensamento. E a gente tem vergonha, às vezes, de dar um folheto para alguém na rua. A gente tem dificuldade, né, de falar do amor de Jesus para alguém. Mas a gente conta sobre a vida da gente na fila do banco. Já viu o pessoal em fila do banco, né, fila do médico? A pessoa conta a vida toda dela para os outros. Mas agora, falar sobre Jesus, não, aí é fundamentalismo, é ódio, é fazer proselitismo e assim por diante. E aí eu percebo que para mim o melhor caminho para eu me atrever a falar como Paulo é pegar esse caminho de Gálatas 5. No caso de Gálatas 5, nós observamos a seguinte recomendação. Primeiro, Paulo explica para a gente o que é a nossa liberdade. Versículo 1. Quem pode ler, por favor? Versículo 1 de Gálatas 5. Se você está comigo aí, depois de 2 Coríntios. Eu sei que o Datashow faz isso com a gente, a calculadora também. Chat GPT também. Mas cuidado com o Chat GPT, ele pode dar uma resposta errada e você se lascar se estiver colando na resposta. O que diz Gálatas 5, versículo 1? Isso, amém, glória a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam no equilíbrio. Não se deixem submeter totalmente a uma escravidão. Então você percebe que nós fomos libertos para uma liberdade espiritual. Qual é o problema hoje com a palavra liberdade? Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em fazer tudo o que deseja fazer. Aí eu vou pegar, espero que você entenda. Antes de eu falar o que eu vou falar, eu não sou aquele cara neurótico com a alimentação. Não sou. Eu bebo Coca-Cola, eu como mortadela eu não como não. Mortadela eu como salsicha, né? Não salsicha, mas salsicha. Eu como isso tudo. Só que isso não é a minha rotina. Por quê? Porque eu tenho meus motivos. Meu filho adora doce, eu já falei para ele, olha, cuidado, porque muito doce, você pode perder o dedo, você pode perder a visão. Pastor, mas ele só tem 6 anos. É bom saber. É bom saber. A criança de 6 anos não fica preocupada de mexer com bandido? Por que eu não posso explicar para o meu filho que ele tem que ter cuidado com o açúcar e refinado? O que faz o seu açúcar ser tão branquinho? Já viu o açúcar mascavo? Não é branco. Como é que a gente faz para deixar a nossa roupa bem clarinha? A gente bota alguma coisa nela e aquilo vai para o nosso organismo. Mas aí é um outro assunto. Eu não sou neurótico, mas observa bem. Né? Se eu for fazer tudo o que eu desejo fazer, eu vou ser escravo de mim mesmo. E eu não sou um bom Senhor para mim mesmo. Se eu fosse um bom Senhor para mim, eu não precisaria de Jesus para ser o meu Senhor. Desculpa, gente, se a palestra está filosófica demais, está chata demais, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: você não pensa o que está pensando, do jeito que está pensando, como está pensando, do nada. E aí, mais uma vez, eu recorro a uma música do mundo chamada Geração Coca-Cola, onde Renato Manfredini Júnior diz: quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados. USA, a sigla dos Estados Unidos, de 9 a 6. Desde pequenos nós comemos lixo industrial, comercial e industrial. Desculpa, não dá para lembrar de todas as músicas do mundo, né, gente? E aí ele responde: mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta tudo em cima de vocês. Parece uma profecia hoje. Encher a cabeça da nossa molecada. E a nossa molecada hoje são os pais de família. São os professores, os advogados.
são, por exemplo, as mulheres que estão aí querendo ser iguais aos homens baixos. Porque tem homem bom que podia ser imitado pelas mulheres. E aí, nisso, você olha para essa realidade e verifica que as palavras, elas não significam mais o que elas significavam. Hoje qualquer coisa significa qualquer coisa. E quando qualquer coisa significa qualquer coisa, não significa coisa nenhuma. Porque liberdade não tem a ver com você fazer tudo o que você deseja fazer. Quando o pastor me ofereceu a água para o gás, eu pensei, vou beber porque é gostosa a sensação. Mas se eu preciso botar o gás carbônico para fora, por que eu vou botar o gás carbônico para dentro? Calma, gente, eu não sou maluco. Só que, parei para pensar, falei, deixa para aquele dia que eu não estiver aguentando mais, eu bebo. Ou de repente eu bebo depois, que a garrafa está ali, vou beber lá na hora. Está dando para entender? Sabe, assim, eu, por exemplo, não vou comer sonho todo dia. Então, o dia que eu comer, eu estou de boa. Agora, se eu comer todo dia, aí é que nem aquele camarada que enche a cara, passa mal no dia seguinte por causa da linguicinha. Deu para entender? Porque agora vem as festas de final do ano, eu vou engordar. A questão não tem a ver com o que você come do dia 24 ao dia 1º, mas é do dia 1º, não vai entender, ao dia 24. Você pode chutar o pau da barraca durante uma semana, mas agora, não é isso que acontece. A gente chuta o pau da barraca o ano todo. É que nem, por exemplo, minha esposa me encarna, eu faço musculação. E quem geralmente diz que faz musculação é porque precisa dizer, né? Se precisa dizer porque não parece. E aí o que acontece? Geralmente, o homem corre de perna aberta, né? E o que acontece? Você treina, não cresce nada. Aí eu falo para minha esposa, é igual o cara que bebe cachaça. Ele vai bebendo e ele não percebe. Aí do nada vem um problema de saúde. Deu para entender? O cara é um animal com a esposa, a vida toda. Do nada a mulher foi embora. Deu para perceber? Do nada, é esse do nada aí que eu estou perseguindo. Eu vou lendo, eu vou estudando, vou fazendo atividade física, vou bebendo mais água, entende? E vou me aproximando de gente que quer crescer, e do nada a minha vida vai melhorar. Agora, o que as pessoas fazem? Pelo contrário, elas querem ser levadas pelos seus apetites. E a liberdade que Paulo propõe para nós é uma liberdade que não nos deixa ser escravos. Aí você fala assim, não, aqui está falando de lei. Sim, que você pode ser escravo tanto de uma religiosidade fria, vazia e sem sentido, como você pode ser escravo dos seus apetites, que são os problemas aqui da carta aos Gálatas. Você tem de um lado o pessoal que parece super espiritual, tudo carnal, e tem aquele pessoal que eu não vou ser hipócrita igual a eles, carnal também. Se você olhar, não parece uma safra de crente que a gente tem hoje? É um pessoal que é super espiritual, usa o crentez. Ele te chama de amado, mas ele quer te chamar de outra coisa. Deu para entender? Ou abençoado. Ele te xingou, Deus sabe que ele te xingou, você não sabe. Então ele dá um verniz de espiritualidade para toda a podridão de um sepulcro caiado. Quem olha para ele é um cara impecável. Está casado há 40 anos, mas maltrata a esposa esses 40 anos. E se gaba de nunca ter feito. Não, eu nunca traí a minha esposa. Claro que traí. Você pode não ter saído com alguém, mas você traiu os seus votos. Você não foi leal a essa pessoa. Mas como ele não fez aquela coisa gritante, ele acha que ele é um bom marido. É como eu estou falando aqui. O indivíduo, ele está naquela prática religiosa, mas ele é escravo e quer levar outras pessoas à escravidão. Alguém que corre risco de não passar pela porta do reino e dificultar para que outras pessoas passem. Aí o outro crente é aquele que é assim, eu não quero ser hipócrita igual fulano. Pô, legal, você vai ser autêntico? Não, eu vou assumir, entendeu? Que eu gosto da patifaria.
E aí a gente tem esses crentes aqui, que já que não dá para você vencer a tentação, você assume a tentação, legaliza a tentação e abre a igreja da tentação. E como eu vivo numa democracia relativa, né, então eu tenho liberdade, mas não tenho muita liberdade para pregar contra o pecado. Então tem pecado que eu não posso pregar contra. Tem pecado que eu posso, tem pecado que eu não posso, porque senão eu trago problema até do pastor. Entende? E qual a parte complicada? Existem crentes que, se eu pregasse contra o pecado e fosse prejudicado, trouxesse prejuízo para a missão, trouxesse prejuízo para o pastor, a pessoa não iria comemorar no Facebook. Está vendo? Ficar falando besteira. Porque eu não acho que o mundo tem sido o maior obstáculo para o avanço da igreja. Para mim são os crentes. Com todo respeito, como diz Carioca. Entende? E aí, você vê essa recomendação do apóstolo. E no versículo 16, ele está dizendo: olha, anda em espírito, e você não vai satisfazer os maus desejos da sua carne. E como eu falei aqui no início, andar em espírito não tem a ver com você praticar os rituais. Os rituais são como a roupa do corpo. O corpo é importante. O ritual veste o corpo. E aí, qual é o problema da gente? Lembra da oração do publicano e do fariseu? Os dois estão orando. E enquanto um está se gabando de fazer um monte de coisa correta, o outro está assumindo a sua imperfeição diante de um Deus perfeito. E diz o texto bíblico que esse cara que assumiu a sua miséria voltou para casa justificado. Enquanto o outro se achava a última Coca-Cola do deserto, esse daí falava de si para si. Ou seja, a sua oração nem oração era. E é interessante, né, que geralmente o novo convertido, se ele olhar esse cara, fala assim: gente, como o fulano ora bonito. O cara fala doravante. Ele fala sempre terno. Ele chama Deus de Augusto. Uau! Entende? E o camarada usa o pronome na segunda pessoa do singular. Tu sabes, tu és, tu fazes. Ele fala com concordância na oração. Se bobear, ele está pensando em cada palavra, mas não está abrindo o coração. Pelo amor de Deus, não estou falando isso para a gente falar errado. Eu só estou dizendo que a pessoa pode falar correto com má intenção. Só isso. Falar certo continua sendo certo. Mas aí, observe bem, numa época em que eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, numa época como essa, a recomendação é: dependa de Deus, esvazie-se de si mesmo, de modo que você não venha a satisfazer os maus desejos do seu coração. E quando pensamos em maus desejos do coração, eu sei que na cabeça da gente, na maioria das vezes, vem sexo ou bebida alcoólica. Mas mau desejo pode ser qualquer coisa que tenha a ver com aquela mentira lá do Éden, de você querer ser o Deus da relação, de você querer dizer como Deus tem que fazer, de você, por exemplo, querer que a igreja seja segundo o seu desejo, de você, por exemplo, ignorar os interesses do seu esposo, de você se aproveitar que você que paga as contas para tratar o seu filho, né, como se estivesse tratando um bulldog, de você de repente ignorar a preocupação da sua mãe quando você fica até 1h da manhã discutindo predestinação e livre-arbítrio com o pessoal da igreja na esquina, e a bala comendo por aí, né? Tua mãe preocupada e você discutindo teologia, como se fosse resolver o problema da cristandade. Então eu não sei se dá para perceber que os maus desejos do nosso coração estão ligados a uma coisa. E é justamente, quem está devendo se preocupa não. Né? Então, nesse caso, o pastor vai falar que aqui só tem gente boa. Então, em relação a isso, a recomendação é: ande em espírito. Mas esse andar em espírito não tem a ver com você ficar preso à prática da lei. E esse andar em espírito não significa, deixa rolar. Não. E aí, quando eu
consciência do que é a verdadeira liberdade, quando eu tenho consciência de como né, viver, ou como se faz para experimentar essa verdadeira liberdade, eu consigo lutar contra os inimigos dessa verdadeira liberdade. E quais são os inimigos dessa verdadeira liberdade? Paulo fala que as obras são manifestas. Então você tem, por exemplo, versículo 19. A primeira é o quê? Versículo 19. Estão com vergonha de falar? Por que não acharam mesmo? Isso, 5:19. A primeira é o quê? Imoralidade sexual. Tem Bíblia que dá adultério. Tem Bíblia que dá fornicação. Então, essa palavra do grego, porneia, significa uma relação sexual ilícita. Então, ou seja, qualquer tipo de prática sexual que não seja lícita, e a lícita é qual? Onde você ama a sua carne com alguém. E aí, qual é a parte complicada na época que a gente vive? Ninguém quer responsabilidade com ninguém. Esse é o caso. Eu gosto muito de ver treta entre os Red Pill e as feministas na internet, né? Porque um trata o outro, às vezes, como se o outro fosse inimigo, né? O homem, ele é um potencial estuprador, né? E a mulher de 30, né? É uma barata aquela palavra ali. E é interessante que, assim, o importante é a gente ter prazer, tá? Mas e a convivência? E os filhos? E quando a velhice chegar? E quando eu precisar de alguém para estar comigo, quando o inverno chegar? Ninguém pensa nisso. Aí quando você prega contra a relação sexual ilícita, a pessoa só pensa que você quer reprimir desejo. Não. A questão é que, por exemplo, assim como nós temos as papilas gustativas na língua, para nós sentirmos prazer na hora de comer, a gente tem o prazer sexual. Só que o prazer da alimentação é para a gente não se alimentar de uma forma mecânica, como alguém que coloca bateria num carro. Então eu faço o quê? Eu preciso me alimentar, porque o estômago dói, eu tenho vontade de experimentar aquela comida, eu senti o cheiro daquela comida e assim por diante. A relação sexual, você precisa fazer com que a espécie continue seguindo. E aí Deus vai usar o mecanismo para que isso seja prazeroso, para que nós não sejamos como meras engrenagens de uma máquina, né, colocando graxa para executar o movimento. Não! Somos pessoas, porque naquela relação vai vir um ser vivo que vai precisar de afeto. Então observa bem como a obra da carne prejudica isso tudo. E aí, obviamente, meu horário já acabou, não vou de parte em parte, mas observa bem. Você tem os pecados sexuais, como a relação sexual ilícita, a gente tem a fornicação, né? A gente tem a impureza, você tem, no caso, a ação sexual, você tem a questão da ação sexual, da impureza sexual na mente, e você tem a sexualidade sem freio. Então você percebe aqui que tem uma gradação. Então você tem, por exemplo, tanto as pessoas que praticam sexo inconsequentemente e irresponsavelmente, como você tem aquelas pessoas que só pensam naquilo, e como você tem aquela pessoa que ela perdeu o freio. É aquele cara que assiste um vídeo pornográfico na frente do seu filho de 10 anos, porque ele já não se controla mais. Ele assistia filme pornográfico escondido da esposa. Agora a esposa aparece lá, o vê, porque ele já não tem mais o controle. É aquela moça que já está saindo com todo mundo, ela não está nem aí, está todo mundo falando. A rapaziada faz fila na porta dela, porque a coisa ficou sem controle. Eu não entendo de biologia, mas é como se no nosso sistema dopaminérgico você sente prazer com uma coisa, aí agora você precisa de uma coisa um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, e daqui a pouco ele está igual o cracudo na Avenida Brasil. Então você tem os pecados sexuais, mas além dos pecados sexuais, você tem os pecados religiosos, que tem a ver com a idolatria e a feitiçaria, que, como eu falei aqui, idolatria é colocar Deus em segundo plano. A gente tem aquela ideia de que idolatria é coisa de católico e feitiçaria é coisa de culto afro. Não! Isso são religiões. Idolatria tem a ver com Deus não ocupar o primeiro lugar. E feitiçaria
né, tem a ver com... eu pensei que nós temos que tirar daqui, gente. Aí nesse caso, estou acabando. Então, e feitiçaria tem a ver com o quê? Com você fazer alguma coisa para você mexer no sobrenatural. E aí, qual é a parte complicada? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele não é o gênio da lâmpada. Não é você que decide o que Ele vai fazer. E na questão da idolatria, se o seu namorado está em primeiro lugar e Deus está em segundo, só lamento. Porque no sufoco, Deus vai ficar com você. Quando você nasceu, seu namorado nem sabia quem você era. E Deus já estava lá. Aí trocar Deus pela felicidade é ficar sem os dois. Mas, desculpa se essa fala incomoda. Então, nesse caso, você tem os pecados religiosos, mas você também tem os pecados de relacionamento, inimizade. Sabe fulano? Não vou com a cara dele. E é engraçado que tem um pessoal que ainda fala assim: pastor, o meu santo não bate com o santo do fulano. Fica assim, é crente. Não é crente não. E entende? Que se dane se você não vê a pessoa com uma certa simpatia. De repente o cara te lembra de alguém que fez bullying na escola contigo. Eu até entendo. Só que é o seguinte, você é de Deus. Então, inimizade, contenda. Tem gente que gosta de uma treta, rapaz. Se não tiver treta, não tem graça. Rapaz, você viu outra irmã fulana lá na porta, na saída do culto? Ela botou a mão nas cadeiras. Tem gente que gosta disso. Pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, igual uma boiada para não sair. Eu deixei de ser branco para ser franco. Volta a ser branco, irmão, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, nisso você tem ciúme. Ah lá. Poxa, é sempre fulano que tem oportunidade para fazer isso. Nunca sou eu. A pessoa não consegue pensar às vezes que o fulano ele pode ter menos qualidade que você, mas ele está no ensaio quando você não está. Fulano pode ter menos qualidade que você, mas quando o pastor fala assim: irmão, vou pregar sobre isso, tem como preparar essa música? Ele vai dar um jeito para fazer. Em vez de ficar assim: agora, de novo, mais um ensaio. Deu para entender? E eu estou falando isso porque eu prego em tudo quanto é lugar. Tem igreja que fala assim: começa a cantar, o cara dá um jeito para buscar. Tem igreja que, se você não chegar uma semana antes, passar a música, a cifra, não sei o que, não sei o que lá, e faz assim, e tchá, 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 ele te deixa sozinho lá. E é engraçado que tu canta, ele está lá parado te olhando, não fala nada. Aí a gente fica com ciúme do outro, que é o seguinte: se eu vou passar vergonha, eu não sei. Minha igreja precisa de mim, meu pastor conta comigo, eu estou lá. Mas aí a pessoa prefere ficar com ciúme, dizer que a pessoa teve sorte, que ele é o queridinho, do que pensar assim: fulano se esforça mais do que eu. Aí é que está a questão, né? Então, aí você tem, né, a questão, né, da ira. Tudo a pessoa pavio curto, pavio curto, pavio curto, pavio curto. Se mover, a pessoa vai ter um troço. Todo mundo na igreja, gente. Aí a gente tem as pelejas, tem as dissensões. É a pessoa que ela consegue entender diferente. Você falou um negócio racista. Você falou um negócio, você é isso. Cara, você... não, eu falei isso. Eu falei, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Foi isso mesmo que eu entendi. Que o meu cachorro não tomou banho, seu miserável. Entende? Tem gente que fala que tem ódio, falta amor na internet. Não, falta interpretação de texto. O pessoal lê uma coisa e entende outra. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um irmão que veio se conhecer comigo. Eu falei assim: rapaz, você não está discutindo comigo, você está discutindo com a sua cabeça. Vou repetir o que eu falei. Eu falei isso e isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Então aí você tem as heresias, que muitas vezes a gente pensa em doutrina, né? Heresia tem a ver com facção. As panelas, cada um por um lado. É como aquele irmão que fala assim: de que lado você está? De que lado eu estou? Igreja não tem negócio de lado, irmão. O muro da inimizade foi derrubado.
Nosso inimigo é o diabo. Irmão contra outro, não conte comigo, eu não faço parte disso. Não me chama para reunião para ferrar alguém, não. E aí nisso você tem, né, inveja. E o problema da inveja não tem a ver com você querer o que o outro tem. É você ficar feliz se ele deixar de ter. Já viu aquela pessoa que assim, fulano, olha, caramba, rapaz, o cara se alimenta bem, faz atividade física, poxa, o corpo dele está legal, mas também, aí quando falou, tem um problema no rim, aí tá vendo? Viu? Tomava bomba. O cara está salivando aqui de alegria, entende? Tudo ela posta foto com a família, aí o filho foi para as drogas, mas também, lembra como é que ficava na internet? Então o problema da inveja não é você querer o que o outro tem. Porque você pode falar assim, fulano, como é que você conseguiu esse emprego? Como é que você passou nesse concurso? Né? E assim por diante. Mas não. O carro do irmão fulano pegou fogo. Também? O cara lá em Belfor Roxo quer usar carro importado. Tá dando para entender? Que felicidade é essa que eu tenho quando você se dá mal? E que tristeza é essa que me dá quando você se dá bem? É a carne. E aí nisso, a gente tem homicídio. Gente, eu jurava que esse negócio de homicídio aqui era metáfora, entende? Era alguma coisa assim. Não. Tem crente matando crente. É um tal de marido crente matar esposa crente matar marido crente. E eu lembro de um episódio, não vou entrar em detalhe, porque foi depoimento, eu não sei se é verdade ou não, em que a pessoa depondo falou que a mulher estava querendo que o marido morresse, porque se ela se separasse, ia dar escândalo. Ou seja, peraí. Para não dar escândalo na igreja que eu sou divorciado, eu mato minha esposa. Olha o nível que a gente está. Olha o nível que a gente está. Aí, ser crente no Brasil hoje não é para fraco não. Né? E aí nisso, a gente tem bebedice. Bebedice sabe o que é? Natal, vinho, tá na Bíblia, né? Aí o problema é que o camarada está chamando o urubu de meu louro e ele é crente. Imagina, né? 2 irmãos alcoolizados se estranhando na rua. Como é que você explica isso para a vizinhança? Né? E aí nesse caso, né, a gente tem glutonaria. O pastor não combinou comigo para economizar na comida não, tá gente? Mas é aquela questão da pessoa assim, ela não come pelo prazer da comida, ela não come para encher o estômago, ela come de olho. Ela come, ela já não sente mais o prazer de comer, ela só come, entende? E aí diz o texto, né, que quem fica fazendo essas coisas não herda o reino de Deus. Aí eu fico pensando, olha como é que a coisa é séria. Enquanto a gente pensa só em sexo e bebida, olha quanta coisa aqui são demonstrações de que a gente não está caminhando para a eternidade com Deus. Eu estou longe de Deus aqui e possivelmente vou estar longe de Deus lá. E obra a gente pratica. A consequência é o que? Amor. Eu vou inclusive amar os não amados. O problema é que a nossa geração entende que amor é sentimento. Amar não é gostar. Amar é fazer o bem e querer o bem a outra. É aquela pessoa que fala mal de mim na igreja, mas eu não falo mal dela. Aí vem aquele cara que leva e traz, né? Pô, Berlão, tá sabendo? Fulano falou isso de você. Ah, é? Tá bom. Mas fulano é uma pessoa legal, né? Você acha que o cara que leva e traz, ele não percebe? Só fulano que fala mal dele e ele não fala mal do fulano? Alegria. E alegria, a Bíblia diz que é para nós nos regozijarmos. A Bíblia não diz que é o seguinte, você precisa passar por uma experiência para ficar alegre. Você tem que tomar a decisão de se alegrar. Quantas bênçãos, quanta coisa boa aconteceu na sua vida. Quer ver uma coisa simples? Você pode levantar e vir para cá. No período da pandemia, eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou morrer também? E eu estou aqui. Você está aqui. Você de repente pode não ter o emprego dos sonhos, mas você ainda pode lutar para ter o emprego dos sonhos. Você de repente não tem o casamento dos sonhos, mas você pode fazer alguma coisa para pelo menos
você melhorando, o seu casamento melhorar. Eu não sei se dá para perceber que assim, nós temos motivos para nos alegrar sim. E aí Paulo até diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Tem gente que espera a coisa boa acontecer, ou um prazer acontecer. E aí, paz. E aqui a paz não é ausência de problema, não é ausência de conflito. A questão é de você estar aconchegado em Deus de uma tal forma que o mundo está caindo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A questão não é a ausência de problemas, a questão é a presença de Deus na atuação, na manifestação do problema. Longanimidade, que é um longo ânimo, é aquela questão de, não, fulano não vai me desestabilizar, fulano não vai controlar a minha reação. Porque se você viver brigando com as pessoas que te provocam, significa que são elas que decidem como você vai reagir. Você não pode dar esse gostinho para ninguém. Não é o endemoniado que vai decidir como você vai agir. É você que vai decidir. Eu não vou me comportar desse jeito. Ah, mas o cachorro me mordeu. Eu vou morder o cachorro também. Eu não vou morder o cachorro. Ele é cachorro, eu não. E aí nisso, não chama ninguém de cachorro, tá? Por favor. Então nesse caso, é benignidade, que é a bondade de coração. A diferença da benignidade para a bondade é que, por exemplo, o político que vai te ajudar agora em 2024, ele vai fazer uma bondade. Agora, eu não posso garantir que é com benignidade. A benignidade tem a ver com o seguinte: eu vou fazer, mesmo que eu não ganhe nada com isso, eu vou fazer só porque é o certo a ser feito. Eu vou abençoar. É como, por exemplo, aquela vozinha cheia de artrite e artrose, que tem neta bonita, é mole o camarada. Deixa que eu levo a bolsa para a senhora, avó. É mole. Agora, aquele cara que está levando a bolsa sem saber que ela tem neta bonita, isso é benignidade. O outro é um ato de bondade, mas é aquela bondade somebody love, deu para entender? Então, nesse caso, a gente tem a fé, que pode ser traduzida também por fidelidade. Então, quem tem fé é fiel. Quem é aquela pessoa que confia, ela é confiante, mas ela também é confiável. Olha, eu sei que fulano é crente, eu sei onde ele vai chegar, eu sei que eu posso contar com ele, eu posso descer lá no fundo do poço, porque ele está lá segurando a corda, eu posso contar com ele. Então, olha como as coisas são. Mansidão. Ah, gente, tanto crente bravo, já viu? Tanto crente bravo, tanto crente brigão, coisa feia, sabe? Tudo é patada, tudo é coice, tudo é fora, quando realmente não tem soco. Tem crente que acerta a mão dos outros mesmo. E por último, domínio próprio ou temperança, que tem a ver com a autodisciplina, de você olhar para si mesmo e falar assim: eu não vou ser escravo. E eu não sei se dá para perceber, nós estamos sendo treinados para sermos escravos. Nós estamos sendo treinados para sermos escravos dos nossos apetites. Nós estamos sendo treinados para sermos escravos das nossas sensações. E no que depender do algoritmo das redes sociais, no que depender das empresas, no que depender das agências de propaganda, no que depender, das pessoas que querem nos vender produtos, no que depender, das ideologias políticas que nós temos no nosso país, no que depender de algumas pessoas mal intencionadas, infelizmente, é isso que a gente vai ser. Sem família, sem saúde, sem dinheiro, na manada, seguindo os outros, negando a fé, sendo crentes que estão prejudicando a própria Igreja de Cristo. Então, nessa caminhada aqui que a gente fez, não sei se dá para você perceber, sejam meus imitadores, mas eu estou imitando Cristo. E detalhe, eu estou tomando a decisão de imitar alguém que está imitando Cristo, ou estou imitando o escolar da escola, eu estou imitando a menina popular da faculdade, eu estou imitando o cara pegador do trabalho, eu estou imitando a vizinha fofoqueira, eu estou imitando o crente relaxado. A quem eu estou seguindo? Quem está me influenciando? E detalhe, se eu quero influenciar, eu me lidero, eu sou uma pessoa que sabe lidar com as próprias paixões e as próprias limitações,
eu estou andando no Espírito para não satisfazer os maus desejos do meu coração. E quando eu decido andar no Espírito, é um andar no Espírito que tem a ver com ficar repetindo rituais religiosos, mas que estão infernizando a maldade do meu coração, ou é um sentimento de dar vazão aos prazeres carnais. E aí que eu e você possamos refletir seriamente onde queremos chegar, que pessoa queremos ser e como teremos condições de influenciar a nossa geração. Amém?